Olá pessoal, neste vídeo vamos aplicar o critério de Youri para esta função de transferência. Note que nós já fizemos a aplicação do critério de Hurwitz também para essa mesma função de transferência. Então, observe que são 4 condições que devemos observar para que o sistema seja verificado se é instável ou estável. Nesse caso aqui, direto ao ponto, o polinômio característico vai ser essa função z ao cubo mais 2.1z ao quadrado mais 2.08z mais 0,64 igual a zero. Não será necessário para o critério de Youri a transformação bilinear que nós vimos no critério de Hurwitz. Observem o seguinte, que em relação aos coeficientes, como é que você pode nominá-los? Então, por exemplo, isso é importante porque existem 2 diferenciações em livros, eu já percebi ao longo do tempo. Você pode chamar o primeiro coeficiente de AN, onde N representa o termo de da maior potência em Z, por exemplo. Então, seja, esse termo aqui, a N, seria, na verdade, A3, que seria igual a 1. O segundo termo, e aí você denominaria decrescentemente 2.1, A1 seria 2.08 e A0 seria 0,64. Então tomem cuidado, porque em alguns livros isso é invertido. Na verdade, aqui seria A0, o próximo seria crescente, então A1, A2 e A3. Lá na frente isso será perceptível, então tomem cuidado na montagem da tabela. Nós vamos adotar esse posicionamento. Então, o coeficiente do termo em Z de maior coeficiente será o AN, ou nesse caso aqui, a terceira, porque é Z elevado à terceira. Qual é a primeira condição que deve ser atendida? O termo em módulo, o último coeficiente, vamos chamar assim, nesse caso A0, tem que ser menor do que o termo AN. Ou traduzindo, o último coeficiente em módulo tem que ser menor do que o primeiro coeficiente em módulo também. Nesse caso aqui, nós temos o quê? A0,64 menor do que 1. Isso em módulo. Isso é atendido? Sim, a primeira condição é satisfeita, então passamos para a segunda. Observem a seguinte coisa. Nesse tipo de análise do critério de Youri, ele vai te dizer se o sistema é estável ou instável. No critério de Hurwitz, além dessa informação, nós saberíamos quantas raízes poderiam estar fora do círculo unitário, por exemplo. Então, aqui no critério de Youri, ele apenas se informará a você, utilizando tudo certinho, se o sistema é estável ou não. Então, nessa primeira condição ela é satisfeita, passa-se para a segunda condição. Qual é a segunda condição? Você vai tomar a D de Z, ou o denominador, ou a equação característica, vai substituir Z igual a 1 e verificar se esse valor, ao ser substituído as diversas variáveis em Z, substituir Z igual a 1, se esse valor será igual ou maior a zero. Então, nesse caso aqui, nós teremos a seguinte situação: 1 mais 2.1
mais 2,08, já fazendo a substituição de z igual a 1, 0,64. Isso daqui fornece o valor de 5,82, que é maior do que zero. Satisfaz a segunda condição. A terceira condição é observar novamente o denominador, só que você vai ter z igual a menos 1 e verificar na terceira condição a seguinte situação. Veja, vai ser maior que zero caso o teu coeficiente, o maior valor do coeficiente de n, ele for par. Se ele for ímpar, que é o nosso caso, então essa igualdade tem que ser menor do que zero. É menor do que zero, para n ímpar, exatamente. Essa é a condição que nós vamos fazer agora. Então, dessa forma, nós temos que dz de z menos 1 é igual a quê? Então, apenas fazendo as substituições, menos 1, 2,1, menos 2,08, mais 0,64. Que valor é esse? 0 menos 34, menor que zero. Esta condição também é satisfeita. Ou seja, a gente não tem ainda como afirmar se o sistema é estável ou instável. Bastaria, por exemplo, se eu tivesse ocorrido que esse valor fosse positivo, maior que zero, essa condição estaria insatisfeita e você poderia afirmar que teu sistema, ou teus polos, o sistema é instável, teus polos estão fora do círculo unitário. Vamos para a quarta condição, que é justamente a montagem da tabela de Uri. Então, a quarta condição, vou montar aqui com vocês com calma, permite a seguinte situação. Eu monto a linha, isso aqui também será um ponto de parada, vamos dizer assim, para vocês não saírem fazendo cálculo à torta e à direita. Então, você vai trabalhar linha par a par. Até quantas linhas eu devo calcular, ou qual vai ser o critério de parada? Então, nós temos 2n menos 3. Esse vai ser o critério de parada, onde n é o coeficiente, é o valor do coeficiente do maior polinômio. Nesse caso aqui, será 3. Então, você terá a linha aqui 2 vezes 3, menos 3, ou seja, você calculará esse elemento aqui. Vamos denominar dessa forma que, como é que será montado? Então, o termo A0, A1, você, na primeira linha, pega os coeficientes denominado o último coeficiente e vai colocando até o primeiro. Nesse caso aqui, A0, A1, A2 e A3. Na segunda linha, A3, A2, A1, A0, tal qual está escrito o polinômio. O detalhe é o seguinte, na próxima linha que será montada, nós teremos a seguinte situação. Será calculado B0, B1, B2. Ou seja, vai diminuindo, você vai sendo suprimido os elementos da última coluna. Nesse caso aqui, nós teremos que atender à seguinte condição. Então, é muito importante isso. B, módulo de B menos 1, deverá ser maior do que o módulo de B0. Nesse nosso caso aqui, quem é N? N é a terceira. N menos 1, 3, 2, ou seja, módulo de B2 deverá ser menor do que módulo de B1, de B0, perdão.
O que isso significa e como vamos calcular esses termos B0, B1 e B2? Observe que a condição de cálculo é BK, onde K variará, começará de 0 e variará 1, 2, até n menos 1. No nosso caso aqui específico, será calculado o K para 0, 1 e 2, que é o critério de parada. A gente também só tem três elementos, de fato. Que será o cálculo determinante será quem? AN A0, nessa primeira coluna, AN menos 1 menos K, e AK mais 1. Esse será nosso critério de montagem. Observe que para o cálculo que nos interessa no momento será B2, então observe, quem é B2? O K é igual a 2, o N igual a 3. O N é fixo, o K que é variante, que é esse termo em relação ao elemento B. Então, quais os elementos que serão montados aqui? Observe, AN será o A3, o A0 será colocado aqui embaixo. Aqui nesse termo aqui, quem é N? 3, 3 menos 1, e o K será 2. Então, 3 menos 1, 2, 2 menos 2, o termo será o A0. Aqui nesse caso, o último elemento dessa segunda coluna será AK mais 1, ou seja, A2 mais 1 será o termo 3. O B0 será quem? AN é fixo. Observe a seguinte condição. Se vocês observarem, a primeira coluna não é modificada. O que será modificado é a posição da segunda coluna desses determinantes. Então, observe o quê? Que o B0 será AN3 menos 1 menos 0. Então, nesse caso aqui, o A2. E nesse caso dessa condição, o AK mais 1, lembrando aqui, que será A1. Então, nós teremos que calcular agora B2 e B0. Determinante de B2 e o determinante, o valor que será calculado B0. Nesse caso aqui, nós temos como determinante a seguinte condição. Depois de ter feito os cálculos, 0,5904 em módulo é menor do que o cálculo do determinante de B0, que é 0,7360. Observe que esta última condição não é satisfeita. Ou seja, o que eu quero? B2 é maior do que B0? Não, ao contrário. Então, o sistema é instável apenas na última condição.